O jurista Ives Gandra Martins, em pronunciamento pelas redes sociais, apresentou reflexões sobre o Domingo de Ramos, celebrado pelos cristãos, apontando que a data lembra o mais infame julgamento da história da humanidade, o julgamento de Cristo. O jurista lembrou outros julgamentos que se tornaram históricos por sua infâmia, como os julgamentos ocorridos nas grandes ditaduras de Stalin, Hitler, Fidel Castro, entre outros, que julgavam seus opositores políticos sem qualquer possibilidade de defesa. O jurista disse: de rigor, o que há de pior num governo no poder é quando o poder não dá direito à defesa. Ives Gandra Martins lembrou que toda a sua carreira foi na advocacia e na docência e explicou: eu considero que o direito de defesa é o mais sagrado direito numa democracia. Mas quando os juízes deixam de ser imparciais, quando os juízes passam a pretender fazer com que a sua opinião prevaleça e que não obedecem à lei, mas procuram inclusive fabricar provas, quando isto ocorre em qualquer país do mundo, como aconteceu nas grandes ditaduras e às vezes até nas democracias, nós estamos efetivamente numa democracia fragilizada, numa ditadura a caminho, numa plena ditadura. O jurista apontou: a imparcialidade é o elemento mais importante para um julgador, porque quando se põe na cadeia alguém inocente, ou se vem a arrepender depois da decisão, mas aquele que perdeu 1, 2, 3 anos da sua vida, é evidente que isso deve dar um problema de consciência ao magistrado. Se eu fosse um magistrado e condenasse alguém e depois percebesse que eu teria que absolvê-lo porque aquilo não correspondeu à realidade, então eu passaria a vida inteira com um problema de consciência por causa daquele caso isolado. E se alguém morresse em função da minha desídia em examinar um processo em que havia necessidade dele ser cuidado, meu drama seria muito maior. Gandra citou o ministro André Mendonça, que, em evento fora do Supremo, defendeu a imparcialidade dos juízes e afirmou que o juiz deve considerar as provas e não sua opinião pessoal, e não deve promover a injustiça. O jurista disse: por isso, dizia o ministro André Mendonça na palestra desse congresso, e eu fiquei até sensibilizado porque era em homenagem aos meus 90 anos, que a imparcialidade, a moderação, a possibilidade de examinar aquilo que existe de provas e não a sua opinião pessoal, opinião anterior ao próprio julgamento, deve ser o maior e mais importante requisito. Não fazer injustiça, mais do que fazer uma justiça formal, essa é a missão do magistrado. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação,
ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje é domingo de Ramos. É aquele domingo que dá início à Semana Santa. Aquela semana que vai haver o julgamento de Cristo, talvez o mais infame julgamento da história da humanidade. Pessoas que queriam condená-lo à morte, independente de terem provas, forjando provas, e que não se conformavam com os milagres que Cristo fazia, resolveram condená-lo à morte. E fizeram que o próprio Pilatos não tivesse coragem de enfrentar esses juízes que o condenaram à morte, forjando provas, apesar dos milagres, aquele que foi o mais infame julgamento da história. E isso nos permite, passeando pela história também, lembrar outros julgamentos. Stalin, por exemplo, julgava os seus adversários sem possibilidade nenhuma e mandava matar. Foram milhões de pessoas mortas por Stalin. Hitler, os julgamentos daqueles que eram judeus, eles eram condenados, enfim, sem nenhum direito à defesa. Fidel Castro, num paredão, fazia os julgamentos daqueles que ele entendia que eram contrários, eliminando-os sem começar o processo. De rigor, o que há de pior num governo, no poder, é quando o poder não dá direito à defesa. Sempre colhi a advocacia, nunca quis aceitar convites para o judiciário, nunca fiz concurso nenhum, senão ser advogado e professor universitário. Porque eu considero que o direito de defesa é o mais sagrado direito de uma democracia. Mas quando os juízes deixam de ser imparciais, quando os juízes passam a pretender fazer com que a sua opinião prevaleça, em que não obedecem à lei, mas procuram inclusive fabricar provas, quando isto ocorre em qualquer país do mundo, como aconteceu nas grandes ditaduras e às vezes até nas democracias, nós estamos efetivamente uma democracia fragilizada, uma ditadura a caminho, ou uma plena ditadura. O juiz, como dizia o ministro André Mendonça,
em palestra, num congresso, para minha homenagem, tem que ser absolutamente imparcial, moderado, justo. Não pode ser levado, quando tem que condenar, por fatores que é de confirmação da sua opinião. Ele não pode ter opinião, ele tem que analisar as provas. A imparcialidade é o elemento mais importante para um julgador. Porque quando se põe na cadeia alguém inocente, ou se vem arrepender depois da decisão, mas aquele perdeu 1, 2, 3 anos da sua vida, é evidente que isso deve dar um problema de consciência ao magistrado. Se eu fosse magistrado e condenasse alguém, e depois percebesse que eu teria que absolvê-lo porque aquilo não correspondeu à realidade, eu passaria a vida inteira com um problema de consciência por causa daquele caso isolado. E se alguém morresse em função da minha desídia em examinar um processo em que havia necessidade de ele ser cuidado, meu drama seria muito maior. Por isso dizia o ministro André Mendonça, na palestra desse congresso, eu fiquei até sensibilizado, em homenagem aos 90 anos, que a imparcialidade, a moderação, a possibilidade de examinar aquilo que existe de provas e não a sua opinião pessoal, a opinião anterior ao próprio julgamento, deve ser o maior e o mais importante requisito. Não fazer injustiça mais do que fazer uma justiça formal. Essa é a missão do magistrado. E tudo isso eu lembro porque nesse domingo de Ramos nós estamos nos preparando para o mais infame julgamento da história, aquele que fez com que Cristo fosse condenado a uma morte dolorosíssima, que é a morte da crucifixão. E pedi para os meus seguidores para pensarem muito nesta semana, as suas falhas pessoais, de como nós estamos vivendo essa semana, de tentar, enfim, nos colocar bem com Deus, ver como é que corrigimos os nossos erros, enfim, como é que entramos numa rota que nos permita aproveitar a ressurreição de uma maneira em que, efetivamente, vivamos com Deus em nosso coração. Desejo a todos os meus seguidores uma santa Semana Santa, nos preparando para a Páscoa, que é o momento maior, porque é a única religião em que o seu fundador ressuscitou e foi visto por centenas e centenas de pessoas com depoimentos variados, mostrando que tinha realmente ressuscitado. E por isso, São Paulo dizia que se não houvesse a ressurreição, a nossa fé seria vã. Mas ele mesmo viu Cristo e passou de um perseguidor atroz, um perseguidor que viu a morte e autorizou a morte de Santo Estevão, a ser o apóstolo das gentes, o apóstolo que levou o cristianismo a todos os rincões do Império. Uma santa Semana Santa e uma feliz Páscoa para todos os meus seguidores.